estudantes! Estamos aqui para mais uma aula do primeiro ao quinto ano de arte. E hoje nós vamos falar, dando continuidade à aula que a gente falou sobre a influência cultural dos povos indígenas, africanos e europeus na cultura brasileira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os brinquedos e brincadeiras de origem africana, que foi uma das influências deixadas pelos povos africanos aqui para a cultura do nosso país. Ok? Então vamos começar? Você sabia que boa parte das brincadeiras e brinquedos preferidos das crianças brasileiras tem origem na África? Sabiam disso? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Entre os povos trazidos para o Brasil estão os bantus, nagôs, uaçais e malês. Ainda que a cultura desses povos tenha sido muito reprimida, a herança na culinária, na religião, na música, nas brincadeiras e outros aspectos são inegáveis. Brincadeiras de pais para filhos. A tradição oral, que é aquela falada, aquela passada de pai para filho, é a grande responsável por não deixar que essas brincadeiras sejam esquecidas. Então, muitas brincadeiras que a gente brinca hoje em dia, a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com alguma tia, com algum parente mais velho que ensinou pra gente. Alguém ensinou essa brincadeira. Então, a tradição oral, ela é responsável para que essas brincadeiras elas continuem vivas, que elas continuem sendo aprendidas e continuem sendo brincadas pelas pessoas. A gente vai falar sobre algumas delas. Então, vamos conhecer algumas dessas brincadeiras. Por exemplo, pega-pega, escravo de Jó, a queimada, entre outros. No entanto, ainda não são muito conhecidas por aqui, Algumas. Vamos falar delas. Pega-pega, Uma brincadeira bem comum e bem conhecida pela criançada. Como é essa brincadeira? O grupo escolhe quem vai ser o pegador, os participantes correm livremente por todos os lugares e o pegador tenta pegá-los. Quando isso acontece, quem foi pego será o próximo pegador na brincadeira. Temos também a brincadeira escravo de Jó. Talvez vocês já brincaram aí também. Se vocês não conhecem, eu vou explicar. É uma brincadeira de roda, guiada por uma cantiga bem conhecida. Para brincar, é preciso no mínimo 2 pessoas. No mínimo. Todos têm que ter uma pedrinha ou objeto na mão. No começo, elas são transferidas entre os participantes, seguindo a sequência da roda. E todos vão seguir a orientação falada na música. E eu trouxe a letra da música aí para vocês. Vejam aí no slide a letra da música. Essa música também se chama Escravo de Jó, como a brincadeira. Vamos ver? Então, essa música é assim. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Lembraram? Então, essa brincadeira aí que a gente canta essa musiquinha e vai passando um objeto, chama-se escravo de Jó e é de origem africana. Pula corda. Quem nunca brincou de pula corda? Uma brincadeira tão comum e tão popular aqui no país é de origem africana. Então, como ela funciona? Ela pode ser praticada tanto individualmente como em grupo. 2 pessoas seguram a corda, que vai movimentar esse instrumento, para que um participante possa pular. Quem esbarrar na corda, sai da brincadeira. E a próxima criança entra na brincadeira. Pula elástico. Eu brincava tanto disso quando era criança. Então, é necessário no mínimo 3 participantes. 2 vão ficar um de frente para o outro, para segurar o elástico, para que outro possa pular esse elástico em pré, de frente, certo? Então, o elástico é mais ou menos na altura do tornozelo, para que as pessoas possam pular elástico tentando completar a tarefa. Se tropeçar ou bater no elástico, sai da brincadeira e a próxima criança entra. Então, essa brincadeira também é de origem africana. Balagandã. O balagandã, em seu formato original, era tido como um amuleto entre os povos africanos. Eles acreditavam que era para prevenir mal-olhado,
certo? Eles usavam esse brinquedo para prevenir molhado. E demais forças. Então, o acessório era composto por cordões enfeitados com penduricalhos, fitas coloridas, e recebeu esse nome devido ao som que ele faz ao se movimentar. Seu principal atrativo é o efeito visual ao flutuar no ar, né? Então, é muito bonito, porque ele é cheio de fitas, de objetinhos decorativos. Então, quando você gira ele no ar, além de fazer um barulhinho, ele faz um efeito muito bonito. Então, é um brinquedo de origem africana. Vamos falar sobre também um brinquedo que tem uma história muito bonita e um significado muito bonito, que é de origem africana, que são as bonecas Abayomi. Tá certo? Eu trouxe até aqui umas para vocês. E eu vou mostrar como fazer essa boneca, que vai fazer parte do nosso desafio, ok? Então, quando você dá uma boneca Abayomi para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o melhor que você tem para aquela pessoa. A confecção dessa boneca pode gerar um momento de reflexão, né, para quem está fazendo, sobre a cultura africana, né, e sobre o significado dela. Então é importante que a história seja contada. Você já ouviu falar sobre a lenda da boneca Abayomi? Eu vou contar para vocês. Então, conta-se nessa lenda, por que a gente fala lenda? Porque não tem nenhuma fonte histórica que realmente comprove que isso é verdade. Apesar de ter muitos registros, muitos sites e muitas coisas, não tem realmente uma comprovação histórica. É só algo que é contado popularmente pelo povo, né? Vai passando de pai para filho essa história, tá certo? Então conta-se que quando os povos africanos foram trazidos aqui para o Brasil nos navios negreiros, as crianças elas ficavam ali dentro do navio, vendo todo aquele sofrimento que os adultos estavam passando, e eles não tinham com o que brincar. Então conta-se a história que as mães, né, diante do sofrimento e daquela privação das crianças, elas rasgavam partes das vestimentas, né, tiravam babados, mangas, golas das roupas. Como elas não tinham tesouras nem linhas, elas amarravam esses tecidos, davam nós para que pudesse ter um formato de boneca. E elas davam essas bonequinhas para que as crianças pudessem brincar. Então esses brinquedos não eram costurados, eles eram apenas rasgados e amarrados. E por isso que quando você faz um Abayomi hoje em dia e você dá para alguém, ela significa isso, que você está desejando o melhor e dando o melhor de você para aquela pessoa. E também, essas bonequinhas, elas representam justamente a cultura do povo africano e lembra a luta desses povos. Por isso que ela é sempre feita com tecido preto, para lembrar a cultura africana, tá certo? Só que, pesquisando sobre as bonecas Abayomi, vocês vão ver aqui no slide, a foto da artesã Lena, tá certo? Então, o que acontece? Se fala que, tem até artigos falando sobre essa mulher, de que ela criou aqui no Brasil a boneca Abayomi, que na verdade essa história realmente é uma lenda, mas que a criadora da boneca seria essa artesã que pegava os retalhos que a mãe deixava e fazia essas bonequinhas em homenagem à cultura africana, para lembrar realmente a cultura africana. Mas a lenda prevalece aí, é contada ainda e passada de geração em geração. E como é uma lenda tão bonita, as pessoas dão a bonequinha, não é, com a história realmente contada sobre os navios negreiros. Ok? E o desafio não podia deixar de ser, não é, para vocês fazerem uma boneca Abayomi. Então eu trouxe aqui para vocês no slide a foto de uma boneca Abayomi e tem aí um GIF mostrando, né, mais ou menos como fazer. Mas vem aqui comigo que eu vou mostrar rapidinho para vocês como é facilzinho de fazer, tá certo? E que tem essa tradição, né, que ela vai ser feita com pedaços de tecido. Então a gente vai precisar aqui, ó, de um pedaço de tecido mais grosso, né, um mais fino e um retalhozinho pequeno. Então vocês podem ver com a mamãe se tem algum retalho aí, qualquer pedacinho de tecido, para que a gente possa usar, tá certo? No pedaço maior, o que é que a gente vai fazer? Na parte superior do tecido, a gente vai dar 2 nós que vai formar a cabeça. Ok? Pronto. Deixa eu botar aqui assim para que vocês possam ver. Certo? Esses 2 nós que a gente dá no início vai ser a cabeça. Essa parte de cima vai representar o cabelinho da boneca. A gente vai partir aqui com a tesourinha no meio, certo? Pegar aqui no meio para que a gente possa fazer as perninhas. Então a gente dobra aqui e corta
ao meio, certinho aqui, ó. Não precisa ir até em cima, não. Faz um pequeno corte aqui, ó, mais ou menos até a metade. E a gente vai dobrar cada uma dessas partes para que a gente possa representar os pés e também as perninhas da abaumê, ok? Ó, ela tomando forma, ok? Cabeça, as pernas. Esse tecido mais fininho, o que que a gente vai fazer? A gente vai amarrar bem em cima aqui, quase próximo à cabeça, deixando um espaço bem pequeno para que pareça o pescoço. E a gente vai amarrar bem no meio essa parte fininha. Ok? Ó. Aí já surge a cabeça, o cabelinho. Aqui, ó. Vai ser os bracinhos. Aí a gente dá um nozinho para formar a mãozinha. Faz a mesma coisa do outro lado. Ó. Eram assim que elas eram feitas, com pedaços de tecido que as mães tinham, ok? Aí eu vou pegar aqui outro pedacinho, um retalhinho, vou dobrar ao meio, certo? E vou cortar um pedacinho aqui para que eu possa colocar a cabeça da Baiomi e fazer como se fosse uma roupinha, ó. Vou fazer um pequeno círculozinho no meio. Tá vendo? Aí aqui, ó, a gente só vai passar o cabelinho dela. Ó. E a gente pode amarrar com a fitinha ou com um pedacinho que sobrar. Pra cinturar aqui um pouquinho, ficar mais bonitinho. E aí vocês podem decorar à vontade, tá certo? Ela só não deve ser costurada, porque a tradição fala que é uma boneca de nós, feita apenas com retalhos e amarras. E aí a gente vai ter a nossa Baiomi prontinha. Aqui, ó, pra vocês. Estão vendo? Simples de fazer, tá certo? E vocês podem dar para alguém e contar a história da Baiomi para essa pessoa, para que elas possam conhecer a tradição africana deixada aí pelos povos, né, que foi trazida e a lenda foi deixada, tá certo? Eu fiz algumas aqui, ó. Eu coloquei até um chaveirinho e você pode fazer um chaveirinho, pode fazer só um enfeite, né? Pode fazer ela maior se vocês realmente quiserem usar como uma boneca para brincar, ok? Então, esse é o desafio, que vocês possam produzir a sua Baiomi para vocês brincarem e vocês podem produzir para dar para alguém que vocês gostem muito, como prova de amor e carinho. Essa é a aula de hoje que eu quero deixar com vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula de arte. Tchau, crianças. Até a próxima aula.